Pessoal, parece que a eliminação pro Água Santa tá sendo só o começo de uma crise nos bastidores do São Paulo. E se você não sabe do que eu tô falando, fica aí que eu vou explicar aqui no vídeo tudo o que você precisa saber. Mas antes, conta aqui pra gente pra que time você torce. E se você gosta de futebol, lembre de se inscrever aqui no canal, que a gente sempre traz notícias, sempre traz opinião, enfim, coisas de futebol no geral, até visita em estádio a gente traz, então se inscreve aqui. Bom, pra você que não sabe do que eu tô falando, o Marcos Paulo, atacante do São Paulo, fez aí um post bem enigmático no Instagram dele e depois curtiu 2 comentários com um ar de crítica contra o Rogério Ceni, e aí a diretoria vai ter que se envolver porque virou uma crise bem complicada nos bastidores. Eu vou ler a notícia aqui que saiu falando sobre isso e a gente vai pausando pra gente conversar, beleza? Então vamos lá. Ceni discute com Marcos Paulo em treino e jogadores do São Paulo reclamam do técnico com a diretoria. A reapresentação do São Paulo, ocorrida na manhã da última quarta-feira, foi marcada por uma ríspida discussão entre o técnico Rogério Ceni e o meio-atacante Marcos Paulo. O atrito se deu durante o treino, na presença dos demais atletas do elenco, que não gostaram da postura do treinador e reclamaram com a diretoria. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso daqui não é novidade na história mais recente do São Paulo. E aí, só pra gente lembrar de 2 casos aqui, que eu tenho certeza que vocês acompanharam, né? Principalmente se você é torcedor de São Paulo, que é o seguinte: quando foi a treta do Crespo e do Benítez, que até o empresário do Benítez se meteu, dizendo que o Benítez não jogaria mais enquanto o Crespo fosse técnico, e a briga do Diniz com o Tietê, que resultou na mesma coisa. Então assim, já não é novidade no São Paulo esse negócio de elenco tentar derrubar técnico, envolver diretoria. Então assim, mais uma vez se repetindo esse tipo de problema depois de uma grande oscilação do time em algum campeonato. É que dessa vez foi bizarro, né? Se você não viu o jogo do São Paulo e Água Santa, se você não viu a opinião, eu vou deixar nos cards aqui em cima que eu fiz um vídeo falando sobre esse jogo. Então vamos continuar. Ceni reuniu os jogadores antes da atividade, a primeira após a eliminação do Paulista, e pediu para Marcos Paulo explicar uma postagem que fez nas redes sociais com a frase "hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa". O jogador também curtiu comentários críticos ao treinador. O Marcos Paulo disse que não tinha nada a ver, disse que não era indireta, que não era uma crítica, mas rapaziada, eu vou ler aqui pra vocês quais foram os 2 comentários que ele curtiu, e aí vocês falam pra mim assim se dá pra acreditar que não era pessoal, se não era pro Rogério Ceni, beleza? Então ele curtiu isso aqui, lá no Instagram dele, né? Isso daqui foi um comentário num post que ele curtiu. Aí a pessoa comentou o seguinte: "Tu joga muito, mas de verdade, eu como torcedor tricolor, sai desse time e vai pra outro. Enquanto o Rogério Ceni tiver aqui, tu não vai ter muitas chances não. Resumindo, quase zero". E aí, ele também curtiu outro comentário. Tava escrito assim: "Mano, na boa, tu treina mal? Tu erra tudo nos treinos? Porque não é possível que tu não jogue nesse time do São Paulo. Tu é diferenciado demais pra ficar na reserva". Cara, isso daqui é... sério, gente, sério. Não, é sério, velho. Sério, dá pra acreditar que isso daqui não foi indireta? Dá pra acreditar que isso daqui não foi pessoal contra o Rogério Ceni? Não dá, cara, não dá. É inacreditável um negócio desse. Não dá pra acreditar que o cara não fez de propósito. Não dá pra acreditar que o cara não tá insatisfeito com o treinador. Agora, pelo que as pessoas disseram, né? Eu não sei se ele fala aqui na matéria. Aqui na matéria ele só fala assim: parte do grupo foi solidário a Marcos Paulo e não gostou do tom usado pelo treinador com o meio atacante que atuou em apenas 5 partidas no Paulistão. Mas assim, pelo que as pessoas estão falando que aconteceu, e aí eu já não sei dizer pra vocês se essa é a verdade, teve dedo apontado, teve mão no peito, enfim, todo um clima bem complicado. A gente sabe que o Rogério Ceni não é o tipo de técnico no estilo do Diniz, né, que passa bastante a mão na cabeça do jogador, tenta dar um tom um pouco mais agradável nesse tipo de conversa complicada. O Rogério Ceni é aquele tipo de treinador que só vai e fala, né, muito parecido com alguns outros técnicos que a gente conhece, mas, né, o fato aqui é que essa daqui é uma situação que não é nova. A gente sabe como essa história termina dentro do São Paulo. A gente viu isso com o Crespo, que o Crespo foi mandado embora, logo em seguida o Benítez foi mandado embora, aí depois o Diniz, né? O Diniz foi mandado embora, depois o Tietê foi mandado embora também, ou foi o Tietê, foi o Diniz, não lembro a ordem agora. É que o caso do Diniz ainda foi pior, né? Porque, pô, gente, convenhamos aqui, né? Você que acompanha o São Paulo, torce pro São Paulo, não dá pra acreditar que os caras não entregaram aquele título do brasileiro de propósito, né? Não dá pra acreditar que eles não fizeram corpo mole. Mas enfim, sobre essa situação do Rogério Ceni, não tem certo, não tem errado, é uma situação complicada.
Foi o que eu falei pra vocês, o cara jura que não foi indireta, mas é difícil acreditar que ele não foi direto no que ele queria dizer. O Rogério Ceni também, pelo que estão dizendo aqui, né, assumiu uma postura bem ríspida em relação a isso. Agora a diretoria se meteu e eu sinceramente acho que essa história vai terminar de só dois jeitos possíveis, né? O Marcos Paulo já vai ser negociado, isso daí eu acho que ninguém tem dúvida, né? Ele não vem jogando e agora com isso provavelmente vai ser negociado mesmo. E aí, ou esse grupo vai realmente fazer corpo mole, que nem foi com o Crespo e com o Diniz, para tentar derrubar o Rogério Ceni, ou o Rogério Ceni já vai ser demitido agora por um clima que aparentemente vai ficar insustentável dentro do São Paulo. Mas é aquela história, né? Só o tempo dirá o que vai acontecer com o São Paulo. Tem mais ou menos um mês até a estreia da Sul-Americana, então tem um mês para resolver essa crise bizarra que começou nos bastidores, beleza? Lembre de me contar aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso, o que você acha? Você acha que o Marcos Paulo tá certo? Você acha que o Rogério Ceni tá certo? O que você acha dessa história? Comenta aqui pra gente ter uma discussão saudável aí. Lembrando de novo, se você gosta de futebol, se inscreve aqui no canal, a gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço!